Vamos falar das propriedades operatórias dos logaritmos e mudança de base. Conhecendo muito bem as propriedades e na sequência mudança de base, você consegue resolver tranquilamente qualquer logaritmo. A primeira propriedade é o logaritmo de um produto. Então, é quando a gente tem uma multiplicação, o que nós fazemos para conseguir resolver? O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores tomados na mesma base. Então, se eu tenho um produto, uma multiplicação ali no logaritmando, eu posso escrever ele em forma de soma. Então, aqui eu tenho A vezes C, eu vou escrever log de A na base C, mais log de C na base B. Log de A na base B, mais log de C na base B. Então, eu posso desmembrar essa multiplicação para conseguir a solução. Então, nessa primeira situação, a gente tem log de 3 vezes 9 na base 3. Ou poderia ser log de 27 na base 3. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou desmembrar aí. Ó. Log de 3 na base 3, mais log de 9 na base 3. Lembrando das consequências, quando logaritmando e base são iguais, a resposta é 1. Então, vamos usar muitas consequências da aula anterior, da semana passada. Log de 9 na base 3, se eu fatorar o 9, eu verifico que o 3, eu consigo a base 3, né? É 3 ao quadrado. Então, eu posso escrever log de 3 ao quadrado na base 3. Lembra das consequências? Quando eu tinha uma potência e a base da potência era igual à base do logaritmo, a resposta era o próprio expoente. Então, aqui eu vou ter 1 mais 2, 3. 3 é a resposta de log de 3 vezes 9 na base 3. Seguindo em frente, log de 25 vezes 625 na base 5. Então, eu vou escrever em forma de... Vou aplicar a propriedade. Em forma de soma de logaritmos. Log de 25 na base 5, mais, ao vezes, passa a ser mais quando eu quebro em dois logaritmos. Log de 625 na base 5. Repare que se você fatorar o 25, você tem 5 ao quadrado. E aí você já vai conseguir aplicar a consequência da semana passada. Vou pôr uma flecha aqui. 5 ao quadrado na base 5. Base do logaritmando igual a base do logaritmo. Resposta, o próprio expoente. Mais o 625, sendo terminado em 5, é múltiplo de 5. Então, se você simplificar, ou melhor, fatorar, você vai ter o 5 aí 4 vezes. Então, log de 5 elevado a 4 na base 5. Repare, de novo, são iguais. Então, eu consigo resolver aqui. Deixa eu seguir aqui embaixo. Como base do logaritmando e base do logaritmo são iguais, é o expoente a minha resposta. A mesma coisa no segundo. Olha lá, logaritmando, base do logaritmando igual a base do logaritmo. São iguais, é o próprio expoente. E 2 mais 4, 6. Resolvemos esse logaritmo. Log de 500, quando não tem ninguém, a base é 10. Então, eu vou escrever aqui, o 500 eu posso escrever 5 vezes 100, que eu tenho 500, né? Log de 5 mais log de 100. Repare que o log de 5 eu não vou conseguir resolver, porque é na base 10, eu não consigo a igualdade aqui para resolver, bases iguais para resolver, mas aqui eu consigo bases iguais. Se eu fatorar o 100 é a mesma coisa que, deixa eu repetir o log de 5 na base 10, é a mesma coisa que 10 ao quadrado. E aí eu tenho base do logaritmando e base do logaritmo iguais. Então, aqui é 2. Aqui vai ficar em forma de expressão, vai ficar log de 5 na base 10 mais 2. Pode acontecer isso? Pode. Se o enunciado não me der subsídios, vai ficar desse jeito. Então, os anteriores a gente conseguiu um número inteiro e no último ficou uma expressão. Vamos em frente, a segunda propriedade. Aqui na segunda propriedade é o logaritmo de um quociente. Então, é quando eu tenho divisão.
Lá era quando tinha multiplicação. A mesma coisa, eu vou aplicar a propriedade aí da subtração. O logaritmo de um quociente é igual ao logaritmo do dividendo menos o logaritmo do divisor, tomados na mesma base. A base não muda. Então, lá, log de A divididos por C na base B, eu posso escrever em forma de subtração, mantendo a base. Ó, a base B permaneceu. Então, log de A na base B menos log de C na base B. Quando eu tenho divisão, eu posso usar a propriedade e escrever na forma de subtração essa divisão para conseguir resolver. Vamos aos exemplos. Log de 3 na base 3, menos, porque é uma divisão, log de 9 na base 3. Então, repare que o 3 e o 9 são os logaritmandos. Agora, eu vou resolver. Aqui, eu já tenho a igualdade, né? Log de 3 na base 3 é 1. Propriedade lá quando são iguais. Log de 9 na base 3, se eu fatorar esse 9, é 3 ao quadrado. Opa, aqui é 1. Deixa eu pegar a borracha, que é um 3. Então, se são iguais, vai ser o próprio expoente. 1 menos 2, menos 1. Então, posso ter resposta negativa agora, por ser uma expressão, né? Estou resolvendo uma expressão aí. Mais uma, log de 125 divididos por 625 na base 5. Repare que a gente já fez essa fatoração no slide anterior. Então, vai permanecer, o cálculo vai ser o mesmo, só que o resultado vai ser diferente. Log de 625 na base 5, menos, era mais, né? Porque era multiplicação, log de 625 na base 5. Então, se eu fatorar o 125, eu vou ter 5 ao cubo, na base 5, que é a base do logaritmo. E se eu fatorar o 625, é 5 elevado a 4 na base 5. Repare, são iguais. Então, eu vou ter expoente como resposta. 3 menos 4 deu menos 1 também, coincidiu a resposta. Não será sempre menos 1, gente, aqui foi coincidência. Log de 1/16 na base 4. Então, vou escrever log de 1 na base 4 menos log de 16 na base 4. Base permanece. Consequência, log de 1 é sempre 0, não importa a base. E o log de 16, se a gente fatorar na base 4, é 4 vezes 4, é 4 ao quadrado. Eu sempre busco igualar as bases para resolver o logaritmo. Então, como são iguais, vai me restar o expoente como resposta. 0 menos 2 é a resposta desse logaritmo. Então, sempre aplicando as propriedades para conseguir solução. Mais uns exemplos envolvendo a primeira e a segunda propriedade. Olha só, aqui, e esse é o que mais aparece, é comum o enunciado te dar alguma coisinha aí, algum resultado para você aplicar nos seus exercícios, nas suas resoluções. Então, log de 2 é 0,301 na base 10. Ó. Se você resolver numa científica, você vai chegar nesses valores. E log de 3 também, na base 10. Calcule log de 6. Eu não tenho 6, mas se você fatorar o 6, você sabe que é 2 vezes 3. Então, você pode escrever log de 2 vezes 3. E você sabe que se é multiplicação, você pode aplicar a primeira propriedade, a propriedade do produto. Log de 2, log de 2 mais log de 3, porque é uma multiplicação. E aí é só fazer 0,301, que é o log de 2, mais 0,477. Somando os dois, você vai ter o log de 6, que vai fechar em 0,778. Então, esse aqui é o log de 6. O log de 5, você vai dizer, mas não dá para transformar log de 3, log de 2, log de 3 em log de 5. Dá sim. Olha lá, se eu fizer 10 divididos por 2, é 5. Eu estou escrevendo ele num outro formato. E aí eu aplico a segunda propriedade. Ó. Log de 10, se é divisão, subtrai.
log de 2. Log de 10 na base 10 são iguais. Se são iguais, é uma das consequências que nós estudamos, é 1. E log de 2 está no enunciado, 0,301. Então, 1 menos 0,301 vai dar 0,699, que é o log de 5. Calculamos. Então, eu vou buscar sempre estratégias para chegar no que o enunciado está me fornecendo como auxílio. Ok? Seguindo em frente. A terceira propriedade, logaritmo de uma potência. O logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo. Olha lá, é igual ao produto, então, uma multiplicação do expoente pelo logaritmo. O que acontece? O expoente vira produto, vai lá para frente, ó. N vezes o logaritmo. Então, eu posso levar esse expoente lá para frente, como resolução. Vamos ver aqui esse caso. Ó, log de 4 ao cubo na base 5. Eu vou levar o 3 lá para frente para aplicar a propriedade apenas aqui. Aqui eu não vou conseguir resolver. Ó. 4 e 5 são diferentes. Eu não consigo uma igualdade. Mesmo que eu conseguisse, eu não tenho nada no enunciado para me auxiliar. Então, permanece assim a resposta. No próximo, você vai dizer, aqui é uma propriedade. São iguais, eu posso simplesmente escrever o 8. Sim, está correto. Só vou aplicar a propriedade para você perceber. 8 vezes log de 5 na base 5, aqui eu consigo resolver, né? 8 vezes 1, 8. Ou, se eu aplicasse a consequência, 8 direto. Está correto os dois caminhos. Só estou mostrando que vale essa propriedade também. Aqui, a gente tem log de raiz quadrada de 3 na base 2. Aqui também vai ficar em forma de logaritmo, por eu não ter auxílio. Quem que é essa raiz de 3? É 3 elevado ao meio, né? 1 e o índice da raiz que é 2. Eu posso escrever em forma de expoente. E aplicando a propriedade, levo lá para frente. Meio vezes log de 3 na base 2. Vai ficar por aqui porque eu não tenho condições de igualar os dois o logaritmando com a base. Então, vai ficar em forma de expressão também, forma de logaritmo, ok? Só apliquei a propriedade, que é, quando eu tenho expoente, eu posso levar ele lá para frente do logaritmo. Isso vai me ajudar nas continhas lá na frente. Seguindo em frente. Então, aqui, mais alguns exemplos com a terceira propriedade. Eu trouxe os auxílios, log de 2, log de 3 e log de 5. No nosso primeiro, aqui eu tenho log de 72, ou melhor, de 7,2. Primeiro eu vou transformar ele em fração. Então, se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu vou ter dividido por 10. Um zero apenas lá. Ok? Se é uma divisão, eu uso a segunda propriedade. Log de 72 menos log de 10. Divisão vira subtração. Log de 10 na base 10, eu já consigo resolver. É 1. O log de 72, eu vou fatorar o 72 porque eu tenho os auxílios ali no enunciado. 36 por 2, 18, por 2 dá 9, o 9 dá por 3, sempre os números primos. 3 por 3, 1. Então, o 72 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Eu vou escrever no lugar do 72 essa multiplicação aí, o 2 ao cubo vezes o 3 ao quadrado. E o log de 10 na base 10, eu posso já escrever 1. Então, menos 1, que está vindo de menos ali. Seguindo aqui eu consigo usar a primeira propriedade, é multiplicação. Então, log de 2 ao cubo mais log de 3 ao quadrado, menos o 1. Estou seguindo lá. Ó, agora eu uso a terceira propriedade. Levo lá na frente como expoente, porque não vai ser 3, por causa que aqui não é base 2, é base 10. Aqui também é base 10. Então, por isso que eu tenho que levar o 3 lá para frente. É para isso que serve a terceira propriedade, quando eu preciso de auxílio nessas soluções. Mas o 2 também vai lá para frente. Log de 3 e o menos 1 que está vindo junto. Repare, log de 2 a gente tem no enunciado, é 0,301. Log de 3 a gente também tem no enunciado, é 0,47. Então, eu vou substituir aqui.
vai ficar 3 vezes o log de 2, que é 0,301, mais 2 vezes o log de 3, que é 0,477, menos 1. Agora eu resolvo multiplicação, multiplicação e daí faço a soma e a subtração. Então, a gente tem 0,903 mais 0,954, menos 1. Resolvendo tudo isso, eu vou achar o log de 7,2, 0,857. Fechou a solução da letra A. Ok? Letra B, log de raiz quadrada de 3. Log de 3 elevado a meio, né? Eu transformo essa raiz sempre em expoente nos logaritmos. O meio vai lá para frente, meio vezes o log de 3. Eu conheço o log de 3. Está no enunciado, é 0,47. Então, vai ficar 0,5, que é o meio, vezes 0,477. E nós vamos chegar em 0,2385. Repare que os logaritmos são números pequenos e muitas vezes decimal. Então, essa é a nossa letra B. Vou usar uma outra cor aqui, espero que apareça. O log de 16 na base 10. Log de 16 na base 10, eu vou fatorar o 16. Eu sei que o 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Falando aqui. Opa. 2 elevado a 4. Então, log de 2 elevado a 4. 4 vai lá para frente. 4 vezes o log de 2. O log de 2 está no enunciado. 4 vezes o 301. A nossa resposta do log de 16, 1,204. Fechamos a letra C. Letra D, tem o decimal, uma casa depois da vírgula. Vou transformar em fração primeiro, 25 décimos. É uma divisão? Vou usar segunda propriedade, a do quociente. Vou transformar em subtração. Log de 10 na base 10 é 1. Já tenho aqui uma resposta. Basta fazer do 25. Do 25 é 5 ao quadrado. Ele vai lá para frente. Então, menos 1, né? Não posso esquecer. 2 vezes o log de 5, menos 1. Vou fazer aqui embaixo. 2 vezes, eu tenho lá no enunciado o log de 5, 699. Menos 1. Fazendo aqui a multiplicação e tirando 1, nós vamos chegar em 0,398. Fechamos as 3 propriedades, ok? Vamos para os exercícios.